Muito bem, hoje a gente está começando uma série chamada simplesmente Igreja. É o nosso mês de aniversário. O último final de semana nós estaremos em festa aqui, celebrando a Jesus por 22 anos da existência desta igreja. E a gente está muito feliz, a gente está muito empolgado com isso. E a gente sempre, nesse mês de agosto, nós pensamos numa série onde nós podemos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero começar com as palavras de uma atriz global que, numa entrevista Nossa, fugiu a palavra agora. Quando uma pessoa vai ser entrevistada num programa no YouTube, como é que é o nome desse programa? Isso, obrigado, gente. Podcast, deu um branco total agora em mim. Podcast. E aí perguntaram para ela sobre Jesus, sobre religião, e ela respondeu o seguinte: eu gosto muito de Jesus. Ele é maneiraço. É um cara da hora, ele é muito legal. E aí ela termina: o fã-clube é que estraga o rolê. Os jovens entenderam, né? Precisa nem apertar a tecla SAP, né, jovens? Agora os mais velhos talvez não entenderam tanto. Irmãos, talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar. Ela é provocativa, ela é irreverente. E infelizmente essa frase, esse conceito, ele representa o sentimento de muita gente nos nossos dias. Por que existe tanta gente decepcionada com a igreja? Por que cresce a cada ano o número de pessoas que dizem amar Jesus, mas não querem mais fazer parte de uma comunidade cristã? Por que tantos saem machucados da igreja? Por que tantos perderam a confiança na igreja? O que aconteceu? O que mudou? Será que a igreja perdeu a sua relevância? E uma resposta que eu quero deixar logo de cara para os irmãos é essa. Eu creio que as pessoas, elas não estão cansadas de Jesus. Elas estão cansadas de igrejas que deixaram de refletir Jesus. E eu creio que seja justamente por isso que esta série ela é tão necessária. Ao longo dos séculos, muitas e muitas ideias foram sendo acrescentadas ao conceito de igreja, à vida da igreja. Para alguns, a igreja é um prédio, para outros é uma instituição, para outros é uma programação. Há quem enxergue a igreja como um lugar para consumir conteúdo, receber aconselhamento, ou simplesmente um lugar para assistir um culto aos domingos. Mas será que foi isso que Jesus tinha em mente quando ele disse: eu edificarei a minha igreja? Então, durante as próximas semanas, eu quero fazer um convite para você, meu irmão, minha irmã. Vamos deixar de lado as nossas preferências. Vamos deixar de lado as nossas experiências e até alguns conceitos que nós carregamos há anos sobre igreja. E o meu convite é: vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir as Escrituras e perguntar novamente: o que é a igreja? Para que ela existe? Qual é a sua missão? O que não pode faltar numa igreja? Porque, às vezes, o caminho para o futuro não é inventar algo novo, é voltar ao que nunca deveria ter sido esquecido. Por isso, o nome desta série é simplesmente Igreja. Esta série não é sobre inventar uma nova igreja, é sobre redescobrir a igreja que Jesus sempre quis. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre uma igreja centrada no Evangelho. Esse é o tema da nossa reflexão hoje, o primeiro capítulo dessa série, uma igreja centrada no Evangelho. E eu quero começar esse assunto dizendo para você que toda igreja gira em torno de alguma coisa. A pergunta não é se nós temos um centro, a pergunta é quem ocupa o centro. Para muitas igrejas, o centro é um pastor. A identidade da igreja se confunde com a personalidade do seu líder e, ao invés de seguir a Cristo, as pessoas estão aprendendo a seguir homens. Está cheio de igrejas assim.
seguindo personalidades, seguindo famosos. Para muitas igrejas, o centro é a denominação. O orgulho não está em pertencer ao povo de Deus, mas em pertencer a uma determinada placa. Ao invés de dizer, nós seguimos a Jesus, essas pessoas dizem, nós somos desta ou daquela igreja, eu faço parte da denominação batista regular. Para muitas igrejas, o centro é a tradição. Tudo é feito porque sempre foi feito assim. Ninguém mais pergunta se aquilo continua sendo fiel às Escrituras. A única justificativa é, sempre fizemos desse jeito. Quando a tradição ela ocupa o centro, ela deixa de servir a igreja e passa a governar a igreja. Essas são as últimas palavras de uma igreja que está morrendo. Sempre fizemos desse jeito. Para outras igrejas, a experiência é o centro. O mais importante é sentir algo. É sentir o arrepio, é viver uma emoção intensa, é ter uma experiência extraordinária, sobrenatural. Tem muita gente indo para a igreja em busca disso. A fé passa a ser medida pelas sensações e não pela verdade. Quando a emoção ela desaparece, a fé também desaparece junto. E a gente poderia continuar essa lista. Existem igrejas centradas no crescimento, tudo gira em torno do crescimento. A igreja tem que crescer, no sucesso. Na política hoje, infelizmente, em muitas igrejas tem políticos no palco fazendo propaganda das suas eleições. E não é para isso que a igreja existe. Inclusive, eu já vou dizendo para você, eu não prego, eu não falo sobre política no púlpito desta igreja. Não falo, não prego, eu não defendo ninguém, eu não peço para você votar em ninguém. Aqui a gente não faz isso e nós não vamos fazer. Por mais que nos ofereçam coisas grandiosas, aqui nesse púlpito nós pregamos a palavra e nós pregamos a Jesus Cristo. Na astronomia, só para a gente entender essa questão da igreja centrada no Evangelho, todos os planetas eles são mantidos em uma órbita porque existe um centro gravitacional. Ou seja, se o centro muda, toda a órbita ao redor muda também. Da mesma forma, a igreja sempre se parecerá com aquilo em torno do qual ela gravita. Se gravita em torno de um líder, parecerá com esse líder. Se gravita em torno da tradição, parecerá com a tradição. Mas se gravita em torno do Evangelho, essa igreja vai refletir Jesus Cristo. E é isso que nós queremos. Essa é a nossa oração. E é exatamente por isso que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero te dar um contexto do texto que nós vamos estudar hoje. É importante a gente entender um pouco por que essa carta foi escrita. Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária quando ele chegou à cidade de Tessalônica. E como era seu costume, Paulo, ele entrou na sinagoga e durante 3 sábados ele anunciou que Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras. E o resultado disso foi incrível. Judeus, gregos e muitas mulheres influentes creram no Evangelho de Jesus, mas o mesmo Evangelho que transformou vidas também despertou a oposição daqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Irmãos, a perseguição foi tão intensa que Paulo, ele precisou deixar às pressas aquela cidade durante a noite. Humanamente falando, tudo indica que aquela igreja, ela não iria sobreviver. Era uma comunidade muito jovem, era uma comunidade sem um pastor experiente, cercada por uma cultura pagã e vivendo sobre uma forte perseguição. Qualquer um imaginaria que aqueles novos convertidos, rapidamente eles iriam desistir da fé. Porém, algum tempo depois,
Paulo recebe notícias daquela igreja e o que ele ouve enche o coração dele de alegria. Em vez de uma comunidade enfraquecida, medrosa, ele encontra uma igreja firme. Em vez de uma fé sufocada pela perseguição, ele encontra uma fé que continuava crescendo. Em vez de uma igreja conhecida pelos seus problemas, ele encontra uma igreja que havia se tornado, preste atenção nisso, referência para outras igrejas, tanto da Macedônia como da Acaia. Por isso, quando Paulo ele começa esta carta, ele não inicia com repreensões, como ele faz em muitas outras ocasiões. Ele começa agradecendo a Deus. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: o que havia de tão especial naquela igreja? O que havia naquela comunidade que levava Paulo a agradecer constantemente a Deus por ela? O que fazia uma igreja tão jovem, cercada por perseguições e vivendo num contexto tão hostil, tornar-se referência para toda a Macedônia e Acaia? A resposta é uma só, irmãos. O evangelho ocupava o centro daquela igreja. E quando o evangelho ele ocupa o centro, isso nunca passa despercebido. É exatamente isso que Paulo nos mostra nesse capítulo. Por isso a pergunta que vai conduzir a nossa reflexão hoje à noite é essa: quais são as evidências de uma igreja centrada no evangelho? Será que nós somos uma igreja centrada no evangelho? Será que você é um crente centrado no evangelho? Nós vamos descobrir isso juntos hoje à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se você não trouxe, o texto está aqui no telão também para você acompanhar. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Vamos para o versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A primeira evidência de uma igreja centrada no evangelho é que vidas são transformadas. Paulo começa essa carta de uma maneira muito interessante. Antes de falar sobre o que aquela igreja fazia, ele fala sobre aquilo que Deus havia feito naquela igreja. Paulo, ele diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. A primeira identidade daquela igreja não era os fortes, os fiéis, os perseverantes. Antes de qualquer coisa, eles eram amados de Deus. A palavra usada por Paulo para amados vem do verbo grego que fala do amor da aliança, o amor soberano e merecido de Deus. Ou seja, a igreja ela existe porque Deus decidiu amar pecadores. O evangelho, ele começa no coração de Deus, irmãos. O evangelho
evangelho começa no movimento de Deus vindo até nós. E em seguida Paulo ele escreve: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. A palavra porque é muito importante aqui, porque ela liga o versículo 4 ao versículo 5. Como que Paulo sabia que eles eram amados de Deus? Resposta: porque o evangelho produziu uma transformação que só Deus poderia realizar. Eu quero que você perceba essa expressão: não chegou somente em palavras. Paulo, ele não está diminuindo a importância da pregação, irmãos. Afinal de contas, foi o próprio Paulo que escreveu: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que ele está dizendo é que o evangelho, ele não ficou restrito ao discurso. Ele não foi apenas uma informação recebida pela mente daqueles irmãos. Ele não foi apenas uma palestra bem elaborada. O evangelho, ele atravessou os ouvidos, alcançou o coração e transformou completamente aquelas pessoas. Por isso que Paulo, ele vai dizer que o evangelho chegou àqueles irmãos em poder. E a palavra grega aqui é dunamis, é a mesma raiz da palavra dinamite para nós aqui no português. Mas, meus irmãos, Paulo ele não está falando de explosões emocionais ou manifestações espetaculares. Paulo está dizendo o seguinte: esse é o poder eficaz de Deus para realizar aquilo que o homem jamais conseguiria fazer sozinho. O evangelho faz o que nenhuma filosofia consegue fazer. O evangelho faz o que nenhuma palestra consegue fazer. O que nenhum livro de autoajuda consegue fazer. O evangelho, irmãos, ele ressuscita espiritualmente pessoas mortas em seus delitos e pecados. Ele quebra o orgulho, ele produz arrependimento. O evangelho, ele gera fé e ele cria uma nova criatura. O evangelho, como diz Paulo em Romanos, é o poder de Deus para a salvação. É a dinamite de Deus. Esse texto, irmãos, ele nos confronta profundamente. Porque nós vivemos em um tempo em que muitas igrejas medem o sucesso pelo número de pessoas presentes. Pelas redes sociais, pelos likes, pelos seguidores, pela qualidade da estrutura ou pela excelência da programação. Nada disso é necessariamente, pelo contrário, é muito importante. Mas Paulo, ele mede a saúde de uma igreja por outra régua. Sabe qual que é essa régua? O evangelho está transformando pessoas. Eu fico imaginando Paulo recebendo notícias de uma igreja e talvez a pessoa ali dando várias informações e Paulo simplesmente olha e diz: calma. Deixa eu te fazer uma pergunta. O evangelho tem transformado vidas? Essa talvez seja a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. O evangelho que ouvimos todos os domingos está produzindo alguma transformação em nós? Porque a gente tem muito essa tendência de que não, o evangelho é para os perdidos. O evangelho é para quem não aceitou Jesus ainda. Isso está completamente errado. O evangelho, ele é apenas a porta de entrada. E ele continua conosco por toda a nossa caminhada com Jesus. O evangelho tem que estar no centro da nossa vida. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Porque é possível ouvir o evangelho durante anos e nunca ser transformado por ele. Há pessoas que conhecem o evangelho, sabem explicar o plano da salvação, conhecem as histórias de Jesus, frequentam cultos há anos, participam da EBD, decoram versículos, cantam hinos, defendem essa doutrina, mas continuam exatamente do mesmo jeito. A mesma pessoa.
continuam orgulhosas, continuam sem perdoar, continuam dominadas pelo pecado, continuam vivendo para si mesmas, continuam tratando mal o cônjuge, continuam mentindo, continuam amando mais o dinheiro do que a Deus, continuam alimentando os mesmos pecados de estimação. Que evangelho é esse? Conhecem o Evangelho, mas nunca foram quebrantados pelo Evangelho. Ouviram o Evangelho, aprenderam o Evangelho, defendem o Evangelho, mas nunca foram transformados pelo Evangelho. Isso deveria nos assustar, porque o Evangelho não foi dado apenas para informar, ele foi dado para transformar. Sabe por que tem tanta gente decepcionada com a igreja? Não é porque o Evangelho perdeu o seu poder, ele continua sendo o poder de Deus, a dinamite de Deus, para quebrar corações, para transformar vidas. As pessoas estão decepcionadas com a igreja, irmãos, é porque muitas vezes o Evangelho fica apenas no discurso. Não está na vida. Não desceu para o coração. Não está no estilo em que você vive. Sabe por que nós estamos vendo um número tão alto de jovens e adolescentes abandonando a igreja? E eu estou dizendo igreja. Não é porque eles ouviram argumentos melhores contra a fé. Mas sabe por quê? Porque eles cresceram vendo uma contradição dentro de casa. No domingo, os pais levantam as mãos para adorar, mas na segunda-feira levanta a voz para humilhar a esposa e os filhos. Na igreja fala sobre graça, mas em casa vive sem paciência, sem misericórdia, sem perdão. Na igreja canta sobre o amor de Cristo, em casa responde com grosseria, ironia, indiferença. Na igreja diz amém para os sermões sobre santidade. Amém, pastor, amém, é isso mesmo. Mas durante a semana negocia sem honestidade, sem justiça, mente, alimenta pecados escondidos, vive como se Jesus não fosse o Senhor da sua vida. Os filhos, eles percebem isso. A esposa percebe isso, os vizinhos percebem isso. Os colegas de trabalho, os funcionários percebem isso. O mundo percebe isso, irmãos. O problema nunca foi o evangelho. Que uma igreja centrada no evangelho, ela sempre vai ser reconhecida por isso, irmãos. Vidas transformadas. Ou seja, pessoas continuam abandonando os seus pecados. Casamentos continuam sendo restaurados. Famílias continuam sendo reconciliadas. Orgulhosos continuam sendo humilhados. Feridos continuam aprendendo a perdoar. Ansiosos continuam encontrando descanso em Cristo. Não porque a igreja seja extraordinária, mas porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação e para a transformação de todo aquele que crê. Primeira evidência de uma igreja centrada no Evangelho são vidas transformadas. Meu irmão e minha irmã, qual foi a última vez que o Evangelho transformou algo na sua vida? Qual foi a última vez que, de alguma forma, ao olhar para você, as pessoas enxergaram o Evangelho de Jesus? Essa semana, eu estava indo para a academia, e eu fui de carro, porque logo depois eu ia resolver algumas coisas, e aí tinha 2 carros muito perto do portão do estacionamento, um na frente e o outro atrás. Então eu tive que abrir um pouco mais o carro, dei a seta, estava dando seta, e aí quando eu vou entrando, eu ouço uma buzina, aquela brecada forte,
E de repente eu paro o carro com tudo, e aí o motoqueiro dá um toquezinho assim na frente do meu carro, e ele para e começa. E aí eu falo, mas eu estava dando seta, você que não viu minha seta. E aí ele continua, e aí naquela hora que ele estava fazendo a réplica dele, o Espírito Santo falou: ei, você é meu, não esquece disso. É agora que você precisa mostrar o Evangelho. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado essa sensibilidade. Isso é graça do Senhor na minha vida. Então eu parei, estava com meu sangue ali. E eu simplesmente olhei para ele e falei: cara, me desculpa. Eu não te vi. Sabe qual foi a tréplica dele? E foi embora. Uma igreja centrada no Evangelho é sobre vidas transformadas. É sobre o Evangelho no dia a dia, no cotidiano. E o segundo ponto, ele apenas vai potencializar esse primeiro. Uma igreja centrada no Evangelho, Cristo é imitado. A segunda evidência é essa. Vidas são transformadas, Cristo é imitado. Depois de mostrar que o Evangelho transformou aquelas vidas, Paulo agora ele mostra o que essa transformação produziu na vida daquela igreja. O Evangelho, ele nunca termina na conversão, ele inicia um processo. O mesmo Evangelho que nos salva começa dia após dia a nos conformar à imagem de Cristo. Por isso Paulo, ele escreve: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Essa frase é muito mais profunda do que parece, porque a palavra grega traduzida por imitadores, ela deriva dessa nossa palavra portuguesa, né? Mímica. Já brincou de mímica? Você é bom de mímica? Fala sério. Eu sou terrível disso. Você tem que imitar o objeto, a pessoa, para que a pessoa que está na tua frente consiga adivinhar, né? Consiga entender o que é aquilo. Então você vai ser o mais fiel possível. No mundo greco-romano, um discípulo, ele não aprendia apenas ouvindo o seu mestre. Ele aprendia observando a vida do seu mestre. Ele imitava os seus gestos, seus valores, suas decisões, a sua maneira de enfrentar a vida. Irmãos, discipulado sempre foi muito mais do que transmissão de informação. Discipulado sempre foi a formação de caráter. É exatamente isso que Paulo está dizendo. O Evangelho não produziu apenas pessoas que acreditavam nas mesmas doutrinas. Produziu pessoas que começaram a se parecer com Jesus. Essa é uma das maiores evidências de uma igreja centrada no Evangelho. Ela não apenas prega Cristo, ela reflete Cristo. Ela não apenas canta sobre Cristo, ela vive como Cristo. Ela não apenas anuncia o Evangelho, mas o Evangelho molda a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Sabe por que tem tanta gente decepcionada com a igreja? Não é porque encontrou uma igreja pequena, não é porque o prédio era simples, não é porque a música não era perfeita ou porque faltava recursos. As pessoas, irmãos, suportam muitas limitações quando vão a uma igreja, quando elas encontram Jesus lá. E eu vou falar um negócio para vocês. Tem igreja aí que está na garagem de uma casa, mas a presença de Jesus é muito mais forte do que qualquer outra igreja que tem uma estrutura gigante. A verdadeira decepção acontece quando eles entram em uma igreja e encontram tudo lá. Tudo. Tudo. Uma sala boa para as crianças, um estacionamento. Gente, é maravilhoso, né? Chegar numa igreja com estacionamento. Você já foi numa igreja sem estacionamento? É um caos. É uma loucura. Tem que procurar vaga, às vezes tem que estacionar lá no outro quarteirão.
E tem gente capacitado para cuidar dos seus filhos enquanto você está no culto. Olha que beleza. Dá até para tirar um descanso, né? Os pais, oh, que benção. Hoje tem culto para as minhas crianças, né? Encontram eventos, programações, ministérios, departamentos, organização, boa música, bons sermões, uma agenda cheia, até uma excelente administração, gestão. Mas ao final de tudo tem dificuldade de enxergar o mais importante, que é Jesus Cristo. Percebam que existe em muitas igrejas competência, mas não tem compaixão. Irmãos, em muitas igrejas há conhecimento. Pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Mas geralmente são essas pessoas que não têm graça nenhuma. Conhecem a Bíblia, mas para julgar os outros. E com muito rigor apontar os erros. Em muitas igrejas há atividades, mas não tem santidade. Tem muitas igrejas bonitas, mas não são igrejas parecidas com Cristo. E talvez essa seja um dos maiores perigos do nosso tempo. Nós podemos nos tornar especialistas em fazer igreja, sem nos parecer com Jesus. A gente pode ficar muito bom nisso aqui. A gente pode ficar muito bom no louvor, irmãos. A gente pode ficar muito bom no sermão. A gente pode ficar muito bom no ministério infantil. A gente pode ficar muito bom. Mas corremos o risco de fazer tudo isso sem Jesus. Podemos defender a sã doutrina, ao mesmo tempo tratar pessoas sem amor. Podemos cantar sobre a cruz e continuar alimentando o orgulho, vaidade, ressentimento, mágoa. Podemos falar sobre perdão, enquanto nos recusamos a perdoar. Podemos ensinar sobre humildade enquanto nós disputamos por reconhecimento, por cargos e atividades na igreja. O mundo olha para tudo isso e conclui que a igreja fala de um Cristo que ela mesma parece não conhecer. Martin Lloyd Jones, ele escreveu o seguinte: o objetivo da salvação não é apenas livrar-nos do inferno, mas restaurar em nós a imagem de Cristo. Aceitei Jesus, vou para o céu, é isso que importa. Olha, se você pensa assim, eu ouso dizer que não é para o céu que você vai, não. Porque o Evangelho, ele não fala apenas sobre eternidade. O Evangelho fala sobre vida. Vida moldada à imagem de Jesus Cristo. Se o seu único prazer como crente é ir para o céu, talvez nem crente você seja. Essa é a obra contínua do Evangelho. Não é apenas nos perdoar, é nos transformar. Ele não apenas muda o nosso destino eterno, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa vida. Onde o Evangelho chega, a vida muda. Uma igreja centrada no Evangelho não é aquela sobre a qual as pessoas dizem que igreja incrível. É aquela da qual as pessoas saem dizendo: que Salvador maravilhoso. Que Jesus é esse? Quem é Ele? Quem é esse? O mundo jamais verá Jesus fisicamente outra vez até que Ele volte, irmãos. Mas ele deveria conseguir enxergar Jesus na vida da sua igreja. O problema é que a gente está se mostrando demais a nós mesmos.
pouco demais sobre Jesus. O problema é que as pessoas olham para a igreja e a gente está discutindo coisa boba. O problema é que as pessoas estão olhando para a igreja e a gente está discutindo cor de parede. A gente está discutindo o que tem que comprar, o que não tem que comprar. A gente está falando sobre o time de futebol. A gente fala sobre um monte de coisa. Mas as pessoas não veem a gente falando sobre Jesus com os olhos brilhando. Irmãos, é isso que as pessoas deveriam enxergar em nós. Uma igreja que ama falar sobre muitas coisas e não tem problema, né? É tão gostoso as nossas terças-feiras, quando a gente senta e começa a conversar e a gente abre o coração. Mas meu sonho é, quando as pessoas entrarem aqui, especialmente aqueles que ainda não são de Cristo, que elas vejam homens e mulheres apaixonados por Jesus. Que não vai deixar aquela pessoa sair sem perguntar: cara, você conhece esse Jesus que nós servimos? Eu posso falar para você um pouquinho do que Cristo fez na minha vida. O que as pessoas enxergam na nossa igreja, irmãos? O que as pessoas ouvem a gente conversando aqui na igreja? Jesus está nos nossos grupos de conversa quando o culto acaba? Ou será que quando o culto acaba, você nem espera ir para casa para criticar o pastor e o sermão do dia? Para criticar o irmão que errou no louvor? Para reclamar da tia que talvez não cuidou do seu filho como deveria cuidar? Para falar mal de um irmão que disse algo que você não gostou? E Jesus? Ninguém ouve. Ninguém vê. Uma igreja centrada no Evangelho, suas evidências, primeiro, vidas são transformadas. Segundo, Cristo é imitado. E por fim, irmãos, o Evangelho, ele é anunciado. Depois de mostrar que o Evangelho transformou aquelas vidas e que Cristo passou a ser refletido naquela comunidade, Paulo apresenta a terceira evidência de uma igreja centrada no Evangelho. Ela anuncia o Evangelho. Mas perceba que não se trata apenas de falar sobre Jesus. O texto ele é muito mais profundo do que isso. Paulo ele escreve: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor. E a palavra traduzida por propagou-se é o verbo grego, e esse verbo ele era usado para descrever o som de uma trombeta que ecoava por vales, montanhas e alcançava lugares muito além do ponto onde ela havia sido tocada. Essa é a imagem que Paulo tem em mente. O evangelho chegou a Tessalônica, transformou aquela igreja e agora estava ecoando através daquela igreja. A mensagem não ficou confinada dentro das quatro paredes da comunidade. Ela começou a repercutir por toda, como diz o texto, Macedônia e Acaia. Perceba como isso é incrível, irmãos. Nos dois primeiros pontos desta mensagem, nós vimos o evangelho chegando até a igreja. Agora vemos o evangelho saindo da igreja. A comunidade que antes era receptora da graça, torna-se agora anunciadora desta graça. E esse sempre foi o plano de Deus para a sua igreja. O evangelho nunca foi dado para terminar em nós. Ele foi dado para passar através de nós. Se o evangelho chegou e parou, é porque não chegou.
Coloca aí, Alex Santana, é isso mesmo. Bem redundante. Se o evangelho chegou e parou, é porque não chegou. Porque quando o evangelho chega, o evangelho ecoa. As duas coisas são inseparáveis. Uma igreja centrada no evangelho não retém a mensagem que recebeu, ela compartilha. Ela compreende que foi alcançada para alcançar. Ela compreende que foi reconciliada para reconciliar e enviada para anunciar. Mas existe um detalhe muito importante. Paulo, ele não elogia apenas aquilo que eles diziam. Ele elogia aquilo que eles eram. Discípulo, ser e fazer. Se não sou, não consigo fazer. Mas se sou, eu faço. Tanto que no versículo seguinte, Paulo afirma que por toda parte as pessoas comentavam como aqueles irmãos abandonaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. O testemunho daquela igreja dava credibilidade à mensagem que a igreja anunciava. Havia, irmãos, coerência entre os seus lábios e a sua vida. Eles anunciavam um Cristo que realmente havia transformado seus corações. A mensagem era proclamada pela boca, mas era confirmada pelo modo de viver. E essa sempre foi a vontade de Deus para a sua igreja. Nós não fomos chamados apenas para transmitir informações sobre Jesus, nós somos chamados para anunciar o evangelho com os nossos lábios e confirmá-lo com a nossa vida. A nossa missão não termina quando nós pregamos um sermão, quando a gente compartilha o evangelho, ensinamos uma classe de escola bíblica, compartilhamos um versículo nas redes sociais. A nossa missão continua como o jeito que tratamos as pessoas, como lidamos com o dinheiro, como enfrentamos o sofrimento, como servimos a nossa família, como trabalhamos, como amamos os nossos irmãos. O evangelho é anunciado todos os dias, não apenas pelo que dizemos, mas pela maneira como vivemos. Mensagem e vida têm que andar junto. Sabe por quê? Porque se você prega algo e vive outro, você não anuncia o evangelho, você é uma pedra de tropeço para que pessoas se convertam ao evangelho de Jesus. É isso que o próprio Cristo fala. Talvez aqui esteja mais uma resposta para a pergunta que a gente fez no início da nossa mensagem. Sabe por que tantas igrejas decepcionam hoje? Sabe por que tantas igrejas deixaram de impactar a cidade, o bairro onde elas estão? Não é porque lhe falta estrutura, dinheiro, não é porque falta tecnologia, não é porque falta criatividade. Muitas vezes, falta paixão, irmãos. Paixão por anunciar Jesus. A gente tem perdido isso. A gente não consegue nem mais convidar pessoas para vir no culto com a gente. Falta paixão. Nós aprendemos a divulgar os nossos eventos, nossas conferências, nossos ministérios, os pregadores convidados, a nossa denominação, nossos projetos. Mas a pergunta é: anunciamos a Cristo? Porque Paulo não diz que repercutiu o nome da igreja de Tessalônica. Ele diz que repercutiu a mensagem do Senhor. O centro, irmãos, nunca foi a igreja. O centro sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta com muito respeito. Mas eu quero que você pense e reflita no seu coração. Qual foi a última vez, meu irmão, que você falou de Jesus apaixonadamente? Sabe,
do jeito que você fala da sua namorada e do seu namorado quando você acaba de começar um relacionamento, né? E aí você fica todo encantado e você diz para todo mundo com aquele brilho nos olhos e diz: meu, eu comecei a namorar com fulana e ela é linda, ela é incrível, ela é maravilhosa, cara, nossa, eu estou muito apaixonado, meu Deus do céu. Qual foi a última vez que você falou de Jesus assim? Qual foi a última vez que numa conversa onde todos estão ali falando que a vida é difícil e você entra e simplesmente fala: olha, é verdade, a vida é difícil, mas a minha vida é também uma vida abundante porque eu conheço alguém que me transformou. E eu quero dizer para vocês, esse alguém é Jesus. Ele é o amor da minha vida, a razão da minha existência. Vocês conhecem? Qual foi a última vez que você fez isso, meu irmão, minha irmã? Quando foi a última vez que o nome de Cristo saiu espontaneamente dos seus lábios porque o seu coração estava cheio dele? E preste muita atenção nisso. Eu não estou falando para você chegar amanhã no seu trabalho e como um robô falar de Jesus. É melhor que você não fale. O que eu quero trazer à mente e o coração dos irmãos é o seguinte: quando nós nos relacionamos com Jesus, a gente se apaixona por Ele. O nosso coração se enche dele. Os lábios é apenas consequência de um coração cheio de Jesus. Talvez o que você precisa fazer não é chegar amanhã e falar do Evangelho para as pessoas. O que você precisa fazer é chegar na tua casa hoje, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu quero me apaixonar de novo por Ti. Senhor, restaura o primeiro amor no meu coração. Porque eu sei que se eu estiver apaixonado pelo Senhor, o Evangelho ecoa. Não apenas pelo que eu falo, mas também pelo que eu vivo. É interessante notar que Paulo não diz que a fama daquela igreja estava em sua estrutura, em sua organização, em seus programas. O que se espalhou foi a notícia de que havia um povo que abandonara os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa era a grande evidência do Evangelho. Aquelas pessoas haviam mudado de Senhor. O Evangelho não havia apenas acrescentado algumas práticas religiosas às suas vidas. Ele havia transformado os seus afetos, as suas prioridades, a sua adoração. O Deus que eu conheci é melhor do que qualquer outro Deus que esse mundo pode me oferecer. Era esse o testemunho da igreja de Tessalônica. Nós estamos queimando os nossos ídolos, porque a gente se encontrou com Deus verdadeiro. Será que isso continua acontecendo hoje? Talvez os ídolos da nossa geração sejam diferentes dos ídolos da época de Tessalônica, mas continuam exigindo a nossa devoção. Muitos vivem para o dinheiro, outros vivem para a carreira, outros para a aprovação das pessoas, outros para o conforto, outros para o prazer, para a própria imagem ou para o sucesso. O Evangelho, ele continua fazendo exatamente a mesma obra. Ele tira do centro aquilo que ocupa o lugar de Deus e coloca Cristo novamente no trono do nosso coração. Porque o problema da humanidade nunca foi a falta de adoração. Nós somos seres adoradores. O problema sempre foi a direção da adoração. Quem nós adoramos. E é exatamente isso que a igreja anuncia ao mundo. Existe um Senhor infinitamente mais digno de ser seguido, mais digno de ser adorado, mais digno da minha devoção e da minha vida. Não existe ídolo nesse mundo que me ofereça o que Deus pode fazer.
John Stott, ele escreveu justamente isso. A evangelização... Eita, coloquei errado aqui o slide, né? Não coloquei a frase do John Stott. Mas eu quero chegar aqui nessa parte. A evangelização, irmãos, sabe por que tantas igrejas estão deixando de impactar a cidade? Não é porque lhes falta estrutura, não é porque lhe falta tecnologia, não é porque lhe falta criatividade, muitas vezes é porque perderam a paixão de falar sobre Jesus. Aqui está a frase do John Stott. Ele disse o seguinte: a evangelização é a proclamação de Cristo, mas a sua credibilidade é fortalecida pela vida daqueles que o proclamam. A vida daquela igreja fazia o evangelho ecoar. Ecoar. Essa é a grande pergunta que nós chegamos essa noite. A minha vida está fazendo o nome de Jesus ecoar. Imagine se cada membro da IBICA entendesse isso. Amanhã, quando cada um saísse para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para o mercado, para a vizinhança, o evangelho sairia daqui junto com você. Porque, irmãos, a igreja ela não termina quando o culto acaba. A igreja apenas muda de endereço. O evangelho não fica no prédio. Ele ecoa. Ele vai para lugares diferentes. Você para o seu trabalho, você para o seu. Uns trabalham aqui, outros trabalham lá do outro lado da cidade. Uns entram nas faculdades, outros nas escolas. E o evangelho vai junto. O evangelho vai ecoando. O evangelho vai chegando daqui para lá. Quais são as evidências de uma igreja centrada no evangelho? Vidas são transformadas, Cristo é imitado e o evangelho é anunciado. Você consegue falar junto comigo? Vidas são transformadas, Cristo é imitado e o evangelho é anunciado. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar duas perguntas. Primeiro, quem está no centro da nossa igreja? Porque toda igreja gira em torno de alguma coisa. Algumas giram em torno de um pastor, outras de uma tradição, outras de uma programação, outras de uma denominação, mas uma igreja centrada no evangelho gira em torno de uma única pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a segunda pergunta é ainda mais pessoal. O que faz você, como membro, como frequentador, continuar aqui? O que faz você continuar nessa igreja? É a música, irmão? São os amigos, é a programação, é o pastor? Porque se for qualquer uma dessas coisas, eu sinto informar, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar com essa igreja. Mas se o que mantém você aqui é Cristo, então você encontrou o centro. Sabe por quê? Pastores falham. Inclusive, vocês têm um pastor muito meia boca, viu? Só a graça de Jesus. Vocês poderiam ter escolhido pastores melhores, né não, Cris? Ainda bem que o Cris é bom, né, gente? O pessoal não queria mais me ouvir pregar, não. Falou, não, deixa o Cris pregando aí. Irmãos, pastores falham, líderes falham. O seu diácono falha também. O líder do teu ministério falha também. Igrejas falham. Você acha que a IBICA é perfeita? Olha,
a gente está longe da perfeição. Talvez muitas coisas que acontecem aqui, você sai daqui frustrado e indignado. Mas é isso que nós somos. Somos um povo falho. Somos um povo que peca. Somos um povo que busca fazer a vontade do Senhor. Mas até que Cristo volte, nós iremos caminhar assim. Mas se sua resposta é: eu estou aqui por Cristo, eu permaneço aqui por Cristo, foi Cristo que me salvou, Ele é o autor da minha salvação, pode acontecer o que for, você permanecerá. Você permanecerá. Sabe por quê? Porque Cristo nunca falha. Que ao olhar para nós, as pessoas não encontrem apenas uma boa igreja. A minha oração como pastor é que ao olhar para nós, ao olhar para a nossa vida, ao olhar para a nossa igreja, ao entrar nos grupos de WhatsApp, que é uma bênção, as pessoas não tenham dúvida, essa igreja é uma igreja de Jesus. As pessoas, elas estão prontas a superar muitas falhas, irmãos, se Jesus é visto, se Jesus é notado, se pessoas estão sendo transformadas, se Cristo está sendo imitado. Que a Ípica seja uma igreja centrada no Evangelho. Que a vã tradição caia por terra. E que Cristo esteja no centro, reinando. E que tudo que acontece em volta da nossa igreja gire em torno de Cristo. É assim que Cristo trataria uma pessoa? Então não trate assim. É assim que Cristo trataria o irmão em Cristo? Então não trate assim. É assim que Jesus faria? Então não faça assim. Sabe por quê? Porque o evangelho que chega é o evangelho que transforma a gente em gente mais parecida com Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar?